Fala, meu povo! Tudo bem? Tudo jóia? Estamos aí para mais uma aula de história. Dessa vez, história do Brasil, né? Vamos falar aí sobre o Brasil, o Império, primeiro, segundo reinado, né? Sobre as regências que tiveram entre os dois reinados aí e sobre os primeiros anos da República. Feito? Então pega lá o seu caderninho para anotar e vamos seguir o baile aqui, vamos compartilhar o nosso PowerPoint e seguir a nossa aula. Então está aí, gente, professor Sandro, esqueci de falar meu nome na sequência, lá eu sempre esqueço, estamos aí a nossa capa, Brasil, Império e Primeira República, ok? Por que Primeira República? Porque tem muitas repúblicas aí, né? Nos primeiros anos ali da República. Então aí temos ali a nossa bandeira imperial, aqui em cima, vamos explicar os detalhes dela, né? Aqui a nossa bandeira republicana, depois, que é a nossa atual bandeira. Algumas figuras aí importantes, o Marechal Deodoro da Fonseca, o cara que ajudou a proclamar a República, o nosso primeiro presidente do Brasil, primeiro presidente republicano. Temos aí Dom Pedro I aqui, bonitão ali, Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, ok? E depois aqui temos o Dom Pedro II, nosso segundo imperador do Brasil, e aqui uma foto mais antiga dele, que é aquela que o pessoal mais ou menos conhece aí, aquele velhinho, né? Mas um dia ele foi novo, com 14 anos de idade, e ele assumiu aí o trono do Brasil, foi o imperador mais novo aqui da nossa América. Seguindo então, gente, partindo aí uma linha, adoro trabalhar com linha do tempo, né? Vocês já viram nas outras aulas, todas elas ali tem uma linha do tempo, que fica fácil do cara entender, né? Então aí, Brasil, Império e Primeira República. Nós temos ali a nível de mundo, em 1789 aconteceu a Revolução Francesa e inicia-se a Idade Contemporânea, que é essa que nós vivemos aí até hoje, né? Então, naquela época da Revolução Francesa, o Brasil estava no seu período colonial, só que as ideias da Revolução Francesa acabaram causando a independência do Brasil, né? Então, acontece o primeiro reinado, de 1822 a 1831, onde Dom Pedro I foi aclamado imperador. Né? Aí nós tivemos uma Assembleia Constituinte, tivemos a primeira Constituição, aí algumas revoltas, né? Sempre tem que ter revolta, senão não tem graça, né? A Confederação do Equador, e na sequência, em 1831 a 1840, acontece o período regencial, que é aquele período onde Dom Pedro I abdicou, ali em 1831, a abdicação de Dom Pedro I, ou seja, ele abdica o trono de Portugal, do Brasil, e vai embora para Portugal, porque estava acontecendo um lance lá, nós vamos ver lá na sequência aí. E aí acontece o período regencial, mais revoltas ainda, o Brasil fica governado por os regentes, né? Porque Dom Pedro II, que seria o próximo imperador, tinha só 5 anos de idade, não podia governar o Brasil, e aí virou meio que uma bagunça generalizada, né? Houve algumas revoluções, assim, a cabanagem no Pará, a sabinada na Bahia, a balaiada no Maranhão, acontece a Guerra dos Farrapos aqui no Rio Grande do Sul, tudo durante esse período regencial aí, né? Revoluções liberais, querendo tornar o Brasil uma república, já naquela época ali, ó, 1850, né? Acontece a Guerra do Paraguai, acontece um período industrial show de bola aí, tocado para frente aí pelo Barão de Mauá, onde ele criou máquinas a vapor, trouxe a locomotiva aqui para o Brasil, né? Começou a pagar escravos. Ele não tinha mais escravos, ele alforriou todos os escravos dele e começou a pagar salário para os escravos. Isso aí o pessoal não fala, né? Em aula de história, né, meu? Mas aqui, já em 1844, o Barão de Mauá alforriou seus escravos e pagava salário para eles. O cara era o cara, meu, né? Nós poderíamos ter uma aula só sobre o Barão de Mauá e esse período industrial aí do Brasil, né? Em 1848, os primeiros imigrantes europeus começam a vir. Então, vocês estão vendo ali que o segundo reinado durou
quase 50 anos aí, né? Então, na sequência ali, o início da crise do Império, em 1887. Em 88 acontece a abolição da escravatura, que foi o golpe final, assim, para detonar o Império de vez, né? Porque os escravocratas não gostaram dessa ideia. Em 1889 até 91, nós temos o primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca. Em 1891, acontece uma dissolução do Congresso e a primeira Constituição Republicana, no caso aí a nossa terceira Constituição, né? Em 1891 a 94, temos um outro presidente, o Marechal Floriano Peixoto, e em 1894 temos a República Oligárquica. O que é isso? Era a República de civis, né? Não mais de militares, mas de civis, né? Não sei se eu falei ali, né? Em 1889 tivemos um golpe militar que proclamou a República, né? Então, os militares tomaram o poder, realizaram um golpe ali contra o Império, né, e ficaram alguns anos no poder, até 1894. Largaram na mão dos civis. Esses civis eram senhores de terra, cafeicultores, né, o cara que tinha poder, oligarquia, governo de poucos, ok? Governo de poucos, isso é o que significa a palavra. Então, como tínhamos poucos ricos no Brasil, né? Chamamos República Oligárquica. Então, vamos começar a falar então sobre o Brasil Império. O Brasil Império foi o período da história do Brasil que teve seu início com a proclamação da República em 1822 e acaba com, opa, errei ali, volta, né, com a aclamação do imperador Dom Pedro I, ou seja, com a proclamação da independência em 1822, e se prolongou até a proclamação da República em 1889, tá? Então, o primeiro reinado, 1822, 1831. Dom Pedro I foi aclamado imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, que nome lindo, né? Fato que se oficializou em 822. Era o início do Império, no nosso caso, do Primeiro Império. Embora a coroação apenas tenha sido realizada em dezembro de 1822. Depois de coroado, Dom Pedro teve que enfrentar a difícil situação criada por algumas províncias, onde as juntas governamentais eram dominadas por portugueses, e que portugueses mesmo, nascidos de Portugal, né, que estavam a favor do reino de Portugal, né? A separação entre Brasil e Portugal não foi aceita e, declarando-se fiéis às cortes de Lisboa, não o reconheceram como governante. A Assembleia Constituinte foi convocada por Dom Pedro I no dia 3 de junho de 1822, no entanto, só se conseguiu pela primeira vez no dia 3 de maio de 1823 para elaborar a primeira Constituição do Brasil, que surgiu só em 1824, ok? Nesse período aí, aconteceram as guerras, muitas guerras, chamadas Guerras da Independência, ok? Então, é uma ilusão aquilo que o brasileiro diz que não tivemos guerra para a nossa independência aqui. Tivemos sim, a nossa independência foi travada através de guerras, né? Porque Dom Pedro I foi aclamado imperador do Brasil, só que muitos portugueses que estavam aqui nas províncias não aceitavam, eram a favor das cortes de Portugal, eram a favor da coroa de Portugal, e lutaram aqui contra Dom Pedro I e seus as séculos, digamos assim, o pessoal que estava do lado de Dom Pedro I. Então, tivemos algumas guerras, né? Aí temos a aclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil, né? Aí temos a bandeira do Império. Olha só, vamos dar uma olhada aí na bandeira do Império, vamos analisar. O verde representa a Casa de Bragança, em Portugal. Não eram as nossas matas, era a Casa de Bragança. O amarelo representa a Casa de Habsburgo, ok? Que era a casa da princesa Dona Leopoldina, que agora era a rainha do Brasil, né? Ali temos a coroa imperial, a esfera armilar é o símbolo
do poder majestático em Portugal. A esfera armilar é essa esfera aqui no meio, aqui, né? Ok? Os ramos vegetais são de café e tabaco, duas riquezas do império. O café e o tabaco, duas riquezas do império, né? Vocês podem olhar que os ramos são diferentes, né? E que tem florzinhas, tem frutinhas aqui, esse outro não tem frutas, né? A faixa azul com estrelas, as estrelas simbolizam as províncias do império, em número de 19, que eram as que havia na época, né? A cruz acima da coroa significa que Deus está acima do imperador. Bem ao centro vê-se a cruz de Cristo, que nos lembra Portugal e a ordem dos cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nome em Portugal tomou a ordem dos cavaleiros templários, ok? Então temos a cruz ali dos cavaleiros templários na nossa bandeira imperial. Seguindo então, seguindo essas curiosidades aí, vamos adiante. Sempre bom colocar algumas curiosidades, né? Então, em 1824, saía aí do forno aí a nossa primeira Constituição. Concentrava grandes poderes na mão do imperador e reservava o exercício da atividade política para a classe privilegiada, os ricos, né? A política absolutista e pró-lusitana recebeu críticas de diversas províncias. Lembrando que o resto do mundo já estava lutando contra o absolutismo, enquanto aqui no Brasil nós tínhamos um rei, um imperador que era absolutista, Dom Pedro I. Entre elas estavam a Confederação do Equador, né, e estourou, né, essas, uma, uma dessas críticas, né, estourou numa guerra, Confederação do Equador, que estourou em Pernambuco em 1824. O Estado era um tradicional centro revolucionário do país, né? A nova revolução teve adesão na Paraíba, no Rio Grande do Norte e no Ceará, ou seja, todo o Nordeste ali, né? Herança dos holandeses, né? Esse negócio de ser revolucionário ali foi herança dos holandeses. Que, acho que você se lembra, né? Invadiram, na época do Brasil colônia, aquela região ali. Ficaram por um bom tempo. O movimento revolucionário conseguiu, por pouco tempo, manter um governo revolucionário. A repressão foi violenta e um dos líderes, né, o popular Pernambuco, Frei Caneca, foi preso e fuzilado. E o império voltava a ser um império novamente. Porém, em 1831, Dom Pedro foi obrigado a abdicar ao trono. Ele enfrentou grande dificuldade financeira durante seu governo, a população sofreu os efeitos da crise, né? O absolutismo, né? A violenta repressão à Confederação do Equador, os constantes empréstimos, a falência do Banco do Brasil, o Banco do Brasil, que havia sido fundado pelo seu pai, Dom João VI, né? Faliu, entre outros fatores, contribuíram para abalar o prestígio do imperador. Igualmente, com a morte de Dom João VI, lá, que estava lá em Portugal, né, abriu-se a questão da sucessão do trono português. Dom Pedro I era o herdeiro, era o filho mais velho, mas como ele já era imperador do Brasil, Dom Miguel, que era o outro, né, mas após ele, né, se proclamou rei de Portugal. Dom Pedro I protestou, pois Dom João VI não o havia tirado da linha de sucessão. Depois de 10 anos do governo do Brasil, Dom Pedro abdicou de seus direitos de trono brasileiro, deixando para seu filho mais velho. Quem era o cara? Era o Pedro de Alcântara, que tinha só 5 aninhos de idade, e só reinou mais tarde com o título de Dom Pedro II. Aí acontece um período chamado período regencial, que dura de 1831 a 1840. Não preocupem-se com as datas, preocupem-se com os fatos, ok? Impossível decorar todas essas datas, preocupem-se com os fatos. A Constituição de 1824 determinava que o Império seria governado por uma regência. Qualquer problema que tivesse aí, seria governado por uma regência. Então a medida foi tomada porque o imperador era menor de idade. A regência era composta por 3 membros e governaria o Brasil até a maioridade do imperador. Nesse período governou o Império a regência trina provisória, que foi ali o primeiro momento, ali, né? E depois a regência trina permanente. Eram 3 pessoas, né, 3 regentes que governavam
o Brasil, de 1831 a 35. Na verdade, até 1840, né? No período regencial ocorreram diversas crises políticas, marcadas por rebeliões populares contra a fome e a miséria. Né? Afinal de contas, o Brasil estava sendo governado por três caras que não eram os imperadores, e o imperador era um guri. Um guri! Pensa bem o que falavam aí os fazendeiros, né? O nosso país é governado por um guri. O nosso imperador é um guri de 5 anos, né? E aqueles três que estão lá não entendem nada. Imaginem, só realiza, né? Então aconteceram várias revoluções separatistas, né? Querendo separar, né? Separar a cabanagem no Pará, a Sabinada na Bahia, Balaiada, Maranhão, a nossa Guerra dos Farrapos aqui no Rio Grande do Sul aconteceu nesse período regencial, 1835 a 1845, né? E então, na sequência, aconteceu uma coisa chamada o golpe da maioridade. O Brasil é cheio de golpes, né? Quando o golpe não é militar, ele é um golpe da maioridade, né? A antecipação da maioridade de Dom Pedro II foi apresentada como solução para a luta entre facções políticas e os protestos das províncias, pois o imperador seria um poder neutro e uma figura de autoridade legítima. Só que o cara ainda era menor ainda, né? O cara tinha 14 anos, né? E a maioridade, 18. Né? A maioridade antecipada do imperador foi proclamada em 23 de junho de 1840 perante a Assembleia Geral. Ele assumiu o trono com a idade de 14 anos e 7 meses. Agora não era um guri que governava o Brasil, agora era um adolescente. 14 anos e 7 meses e tu foi colocado à frente de um império, à frente de um país de tamanho continental. Né? Aqui, claro, nessa foto ele está mais velho, né? Então, o segundo reinado inicia em 1840 e vai até a proclamação da República em 1889. Dom Pedro II governou o Brasil durante quase meio século. O início desse período foi marcado pelas lutas partidárias, aquelas que já estavam acontecendo, né? Dando origem a revoluções liberais de São Paulo e de Minas Gerais. Esses, sim, queriam separar, né? Queriam proclamar a República. A Revolução Praieira foi outro movimento de caráter liberal que aconteceu em Pernambuco. De novo, Pernambuco. Né? Pernambuco era o foco das revoluções. Né? Só a partir de 1850, o Império conheceu a fase de calmaria na política interna. Né? A política externa do Brasil durante o segundo reinado, esteve voltada para o equilíbrio das Américas, sul-americano, digamos ali o bloco econômico ali das Américas, né? O objetivo básico era manter a livre navegação nos rios platinos, do Rio da Prata, o Rio Uruguai, o Rio Paraná, o Rio Paraguai, né? E um acontecimento marcante na história dessa época aí foi a Guerra do Paraguai, conflito travado entre 864 e 870. Nessa guerra, Brasil, Argentina e Uruguai, por meio da Tríplice Aliança, lutaram contra o Paraguai, governado nessa época por Francisco Solano Lopes, que era um ditador aí que tinha a ideia aí de tomar conta do Brasil, de toda a América Latina aí, era um tipo de Napoleão aqui da América, das Américas aqui, da América do Sul, né? O cara endoidou e queria tomar conta de tudo, né? O Brasil venceu esse conflito, mas suas consequências para a economia do país e para a monarquia foram péssimas, como toda guerra, né? Todo país que entra em uma guerra, ele acaba se ralando porque ele acaba se detonando economicamente, né? Então, economia e sociedade no segundo reinado. O açúcar, o algodão, o cacau, o tabaco, a borracha representam parte significativa da produção agrícola. Na região sudeste, o café foi responsável pelo aparecimento da aristocracia, né, dos caras fortes ali, ricos, no segundo reinado. Todos eles cafeicultores. A abolição da escravatura em 888 gerou profunda crise nas zonas cafeeiras. Imagina, quem fazia o café ser o café e quem fazia o Brasil ganhar dinheiro com o café
eram os escravos. E aí os escravos foram libertos. Meu Deus, quem é que vai plantar o café agora? Né? O braço escravo começou a ser substituído pelo trabalho livre do imigrante europeu. Começaram a vir para cá, italianos, alemães, né? Japoneses, árabes. A princípio só os italianos e os alemães, mas depois começaram a vir os outros. Né? E esses caras tinham que ser pagos. Né? E essa imigração acentuou-se em 1848, quando ocorriam na Europa várias crises políticas. Então o pessoal aproveitou e fugiu de lá e veio para o Brasil. Foram construídas estradas de ferro, estradas de rodagens, bancos, usinas de açúcar, etc. Entre os empresários dessa época aí destacou-se o Barão do Mauá, de Mauá, que eu já comentei lá no início. Aí inicia-se a crise do império. Todo império tem a sua causa, o seu início, as suas características, né, e o seu declínio. Sempre tem isso, né? Então, no final do século XIX, a crise da monarquia do reinado de Dom Pedro II, 1825 a 1891, segundo imperador do Brasil, estava na cara, era notória, né? O descontentamento da população brasileira era óbvio, sobretudo dos militares. Por que dos militares? Porque os militares se empenharam na Guerra do Paraguai, ali, ganharam a guerra e não receberam o verdadeiro reconhecimento do Império. Né? Então, os civis e republicanos também estavam indignados, elite agrária e abolicionistas, né? Os abolicionistas queriam a abolição da escravatura, queriam acabar com o Império, né? Então, todos esses caras aí se juntaram, né? Eles exigiam mudança de governo, ao mesmo tempo que buscavam melhores condições, participação política e liberdade de direitos. Ou seja, eram as ideias do iluminismo que havia chegado aqui literalmente no Brasil para nunca mais ir embora. Lembrando que das ideias lá do iluminismo, da Idade Moderna, né? Então agora é que havia chegado aqui. Ok? Diversos foram os fatores que já vinham incomodando a população por meio das ações do governo monárquico. Um exemplo foi a crise econômica, né, afetada pelas despesas da Guerra do Paraguai, aumento de impostos, daí a corrupção na corte, a censura, o caráter centralizador da monarquia. Né? Além disso, havia uma relação ali do Estado com a Igreja que foi quebrada, né? O que levou à disseminação de inúmeras revoltas pelo país. Não foram aceitas, né? As quais iam ao encontro das ideias monárquicas vigentes. O que foi isso? O Papa mandou uma carta para todos os países católicos, aonde dizia que a maçonaria não deveria ser aceita em nenhum desses países que fosse católicos. Mas o imperador Dom Pedro II não aceitou isso e não não aceitou e pegou e rasgou a bula papal, né? Não estava nem aí, né? Até porque ele próprio era maçom e havia vários outros chefes, né, que eram maçons, então não aceitou isso, né? E aí rolou umas revoltas aí de alguns padres, né, provocados por alguns padres aqui na igreja, então a relação do Estado e igreja estava abalada. Podemos citar aí também a Guerra dos Farrapos, né? Nossa Revolução Farroupilha aqui, que ocorrera no sul do país, foi desencadeada pelos fazendeiros que estavam insatisfeitos com o aumento das taxas dos produtos, né? Os cafeicultores também paulistas ali exigiam mais autonomia, democracia, participação política. Em 1888, aí a princesa Isabel dá a facada final ali, né, com a abolição da escravatura, e os fazendeiros e proprietários de escravos se revoltaram, né, contra Dom Pedro II, uma vez que esse fato acarretou a redução das produções, né. Então, no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, principal chefe do exército brasileiro, com apoio dos republicanos e militares, né, dos quais se destacava aí Benjamin Constant, prepararam um levante militar. Vamos trocar esse levante aí por um golpe, né? Prepararam um golpe militar
reuniram-se no Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Império, estavam dispostos a derrubar o Império, obtendo sucesso no golpe de Estado. Deodoro assina um documento aí que legitimaria o início da República no Brasil, encaminhado para a corte, que exigia, entre outras coisas, a abdicação de Dom Pedro II como imperador, por meio da saída da família real do país, ou seja, eles foram extraditados aí, a família real. E aí nós temos aí a foto da família real de então, né? Ali abraçada no imperador, a princesa Isabel. Com isso, a proclamação da República representou a queda do Brasil Império. Um império de cerca de 70 anos, né? Com o Dom Pedro I e o Dom Pedro II. Né? Ou seja, a imposição de uma nova forma de governo presidencialista pôs fim ao reinado de Dom Pedro II, que parte com sua família 3 dias após a proclamação, rumo à Europa. Continuando então, aí chegamos no Brasil República. A primeira fase da República é chamada de República da Espada. Por quê? Porque foi proclamada e executada por militares, e esses militares tinham mão de ferro, né? Corresponde ao primeiro período da República Velha, também chamada de República Velha, essa primeira república, né? Em que o poder político do Brasil esteve na mão desses caras aí, desses militares. O governo provisório tomou inicialmente as seguintes medidas: dissolveu as assembleias provinciais, as câmaras municipais, as câmaras dos deputados, transformou as províncias em estados, nomeou interventores militares para governo dos estados, criou a bandeira republicana com o lema Ordem e Progresso, nós já vamos ver na sequência aí, decretou a separação entre igreja e estado. Agora está separado mesmo, observa, tinha um problema, né? A igreja estava contra o Império, porque ela tinha uma crise ali, né? Aí vem a República e decreta literalmente a separação da Igreja e do Estado. Meu Deus, caíram como uns patinhos, né? E a regulamentação do casamento civil. Aí rolou o casamento civil. Foi quando? Foi quando proclamada a República, né? O governo provisório durou até a promulgação da Constituição em 1891. Então aí temos a bandeira republicana. Agora nós temos cores aí, né? O branco significa o desejo pela paz. O azul simboliza o céu dos rios brasileiros. O amarelo simboliza as riquezas do país, não mais a casa da princesa Dona Leopoldina. O verde simboliza as matas do país, não mais a casa dos reis de Portugal. É a rica floresta brasileira. Quando da proclamação da República, a bandeira brasileira tinha 23 estrelas, representando os 23 estados da época, né? Após 1992, as estrelas representam os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Então, nós temos 27 estrelas ali, agora, a nossa bandeira atual, né? A frase ordem e progresso foi baseada nos estudos do filósofo francês, fundador do positivismo, Auguste Comte, né? Ou Augusto Comte, né? E essa filosofia chamada de positivismo estava arraigada dentro do exército brasileiro, ok? Então aí temos o primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, eleito por um congresso ameaçado, né? Deodoro permaneceu apenas 9 meses no cargo. Esse período foi marcado, olha só, o primeiro presidente do Brasil ficou apenas 9 meses no cargo. Esse período foi marcado por divergências entre o governo e a maioria dos deputados e senadores. Ou seja, estava uma bagunça. Tiraram a república, mas estava uma bagunça. Não dava nem para arrumar, né? Ninguém se entendia. Diante de constantes atritos com o legislativo e ameaçado de impeachment, olha só, o primeiro presidente do Brasil da República Brasileira, já estava sendo ameaçado de impeachment. Né? Então, Deodoro dissolveu o Congresso Nacional do dia 3 de novembro de 91 e instituiu o estado de sítio, a censura à imprensa
e mandou prender seus principais opositores. Ou seja, a censura, se não me engano, era um dos problemas de Dom Pedro II, não era? E agora a República já estava usando novamente. Aí vem, assume a presidência o Marechal Floriano Peixoto. Esse aí ficou de 91 a 94. Ao assumir a presidência, o Marechal Floriano Peixoto, segundo presidente da República, da Espada, né, suspendeu a dissolução do Congresso, o estado de sítio e depôs todos os governadores que haviam apoiado Deodoro da Fonseca. Ou seja, literalmente já havia um problema aí, né? Lembrando que o Deodoro, que o Floriano Peixoto era o vice-presidente do presidente Deodoro da Fonseca. Então já havia a nossa república já nasceu com problemas, né? Apesar de ter sido um período marcado por crises políticas, o governo de Floriano contou com o apoio dos cafeicultores, das camadas populares, da classe média e de uma forte ala militar. Tudo bem, aí era isso que eles queriam mesmo, né? O presidente baixou os preços de aluguel das casas dos operários, do pescado, da carne, dos gêneros alimentícios em geral e aprovou a lei da construção de moradias populares. Show de bola! Isso aí tinha que ser feito até hoje, né? Então, Floriano enfrentou protestos da oposição, pois era considerado um presidente ilegítimo, né? De acordo com o pessoal que gostava do Deodoro, né? De acordo com a Constituição, se um presidente não completasse 2 anos de mandato, seriam convocadas novas eleições, ou seja, o Deodoro não havia sido, não ficou o tempo inteiro, né? Então ele deveriam sido convocadas novas eleições, mas não, quem assumiu foi o seu vice, que era o Floriano Peixoto, né? Que é o que acontece hoje, quando um presidente renuncia, ou acontece um processo de impeachment, é o seu vice-presidente que continua. Então, Deodoro havia governado apenas 9 meses, Floriano não convocou novas eleições e assumiu ali, né? E por isso teve que enfrentar diversas revoltas. E ele sufocou na mão de ferro e começou a ser chamado de o Marechal de Ferro. Tá? Aí surge então a política café com leite. O que é isso aí, meu Deus? Política café com leite. As raízes da liderança paulista e mineira na política brasileira durante a República Velha encontravam-se na própria Constituição Republicana, promulgada em 24 de fevereiro de 1891. A supremacia política nacional desses dois estados se convencionou chamar de política café com leite, porque que só definiu as suas linhas completas a partir da política dos governadores, que consistia numa troca mútua de favores entre governadores estaduais, né, e governo federal. A política café com leite caracterizou-se pela liderança dos chefes políticos do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro. Por que chamar café com leite? São Paulo produzia café, Minas Gerais produzia leite. Então, como o governo estava só entre São Paulo e Minas Gerais, política café com leite. Eis aí o nome, né? Temos aí também um outro fato importante aí, o coronelismo dentro da Primeira República. O que era isso? Essa elite política, né, era composta por comerciantes, proprietários rurais, chefes políticos locais. Eles eram capazes de exercer influência sobre a população local enquanto autoridades incontestáveis, ou seja, meio tipo senhor feudal, assim, né? Só que com outro nome. Os coronéis podiam recrutar pessoas para compor a força militar do governo, como os senhores feudais faziam com seus nobres, né? Dessa forma, podiam manter os pilares da exclusão política e do controle sobre os espaços de representação política. Resumindo, os caras mandavam em tudo. Eram os coronéis que mandavam no governo, né? Em nível local, os coronéis empregavam as milícias, olha só, gente, milícias a gente ouve falar agora, aí, né? Não, naquela época, no início da República, já se falava em milícias, né? Para reprimir e assim manter a ordem social, ao mesmo tempo em que preservavam seus próprios interesses.
interesses como coronéis, como cafeicultores, como donos de terra, né? Por sua parte, esses homens distribuíam benefícios, patrocinavam a festa do santo local, né? Eram amigos ali dos padres ali da igreja local, eram padrinhos de inúmeras crianças, eram até chamados de padrinhos, né? Assim estabeleciam, né, uma relação de dependência e temor com os empregados, chamado de clientelismo, uma coisa dentro do coronelismo. Com, sei, eu tenho certeza que nós já vimos vários filmes aí sobre os coronéis aqui do Brasil, né, sobre essa fase aí da Primeira República, né. Então, e também tínhamos aí o voto de cabresto, olha que interessante, gente. Nas regiões das mais carentes do Brasil, especialmente no Nordeste, esse clientelismo é uma prática recorrente desde os tempos do Império, né? E continua aí até hoje. Tu chega lá, oferece uma cesta básica, o cara vota em ti, né? Fora lugar comum durante a República Velha e talvez perdure até os dias de hoje. Talvez não, acontece até os dias de hoje. Isso acontecia porque nosso sistema eleitoral era frágil, não é mais, né? E fácil de ser adulterado e manipulado segundo os interesses escusos das elites agrárias. Parece que esse texto foi feito para falarmos de hoje, né? Neste caso, o eleitor só necessitava entregar pessoalmente um pedaço de papel com o nome do seu candidato. Detalhe, note que ele poderia ser escrito pelo próprio coronel, né? Já que a maioria desses eleitores nem mesmo sabia ler, e depositava numa urna, num saco de pano ali, e estavam feitas as eleições ali, ok? E assim era feita umas eleições. Que coisa, né, gente? E assim, temos alguns lugares do Brasil que continuam assim. Voto de cabresto e coronelismo, né? São duas associações aí. Aqui nessa imagem aqui nós temos o eleitor indo a cabresto votar, né? Não é possível pensar em voto de cabresto sem considerar o coronelismo ou a violência deste regime. É conhecido o fato de que o coronel ser um fazendeiro muito rico. Ele lançava a mão de seu poder econômico e militar para garantir a eleição dos seus apadrinhados políticos. Este termo coronel, ele não necessariamente era um militar, poderia ser, mas ele era um termo que a República e, e o Exército oferecia para esse cidadão aí que tinha dinheiro e mandava naquela região. Então, ele era um coronel, considerado coronel. Não raramente esses coronéis obrigavam sua clientela, até mesmo com violência física, em casos extremos, podiam chegar à morte. Esse domínio político sobre uma região é denominado curral eleitoral, né? Esse termo agora foi trocado por zona eleitoral, né? Os quais elegem os candidatos apoiados pelo líder local. Já que o voto era aberto, ou seja, era possível identificar quem votou em quem, né? E se o cara votou naquele candidato mesmo que o coronel queria votar, né? Os votantes eram pressionados e fiscalizados por jagunços do coronel, ou seja, o cara mandava um jagunço junto para ver se o cara ia votar mesmo no cidadão, né? E assim, meus amigos, começava a república em nosso país, através de um golpe militar, desorganizada, violenta e fazendo uso da força para receber votos, né, gente? Essa foi a primeira fase aí da nossa república, a primeira república, ou a República Velha, ou ainda podemos chamar de República da Espada, ok? Espero que tenham gostado aí das nossas aulas. Essa foi a nossa última aula sobre o Brasil Império e o Brasil República, a Primeira República. Espero que tenham feito as anotações aí, referentes a tudo aquilo que nós precisamos para executar as nossas atividades, ok? Vamos deixar lá um material em PDF lá, não, se quiserem ler o material em PDF, tranquilo, né? Foi um privilégio ter estado com vocês aí, espero acompanhá-los na próxima etapa, e fiquem com Deus, qualquer coisa aí é só chamar, tem por onde chamar aí, WhatsApp, e-mail, qualquer coisa aí,
Fiquem com Deus. Grande abraço.